Você já percebeu que mesmo estudando, trabalhando e se esforçando, muitos jovens brasileiros simplesmente não conseguem se estabilizar financeiramente? Será que a geração Z é preguiçosa ou será que o jogo foi armado contra eles? No vídeo de hoje, a gente vai abrir a caixa preta e revelar os motivos ocultos que estão travando o futuro dessa geração. Fica comigo até o final, porque algumas dessas revelações podem mudar a forma como você vê o mundo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve agora no canal. No canal Contextual, a gente fala de economia, comportamento, tecnologia, saúde mental, mas acima de tudo, e como tudo isso impacta na sua vida. Vamos começar a entender quem é a geração Z no Brasil. São os nascidos entre 1995 e 2010. Hoje, eles têm entre 14 e 30 anos de idade. Adolescentes e jovens adultos que sonham em construir seu espaço no mundo. O IBGE aponta que essa turma representa mais de 20% da população brasileira, cerca de 45 milhões de pessoas. Eles cresceram com internet, celular, redes sociais, mas ao contrário do que muitos pensam, todo esse acesso não se traduziu em estabilidade ou sucesso financeiro. Segundo o Datafolha, 58% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos não conseguem guardar nenhum centavo por mês, vivem no limite. E mais, 1 a cada 4 jovens entre 18 e 29 anos está desempregado ou já até desistiu de procurar emprego. Mas calma, o problema vai muito além da vontade de trabalhar. Muitos jovens entram cedo na economia de aplicativos, entregas, motoristas de app, freelancers. São ocupações que garantem alguma renda, mas sem nenhum direito, sem estabilidade e sem crescimento real. Enquanto isso, a promessa antiga de que estudar garante sucesso se desintegra na prática. Ter uma casa própria sempre foi um símbolo de vitória no Brasil, mas para a geração Z, esse sonho virou um pesadelo, quase impossível. O preço médio do metro quadrado em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro subiu mais de 10% em 2023, segundo a FIPE-ZAP. O aluguel alta de 16% no mesmo período. Enquanto isso, os salários permanecem estagnados. Resultado, quase 40% dos brasileiros entre 25 e 34 anos ainda moram com os pais. O maior índice já registrado pela Fundação Getúlio Vargas. E para quem tenta alugar, o cenário é cruel. Valores altíssimos, exigências absurdas, contratos que consomem metade do salário. Isso muda toda a vida. Adiam sair de casa, adiam casamento, filhos, liberdade. Em outros países, como o Canadá ou a Alemanha, existem programas fortes de apoio a jovens inquilinos. No Brasil, é cada um por si. Quantas vezes ouvimos, é só estudar que você consegue um bom emprego, mas a realidade da geração Z é bem diferente. O CAGED mostra que, apesar do aumento nas vagas, o salário médio real de admissão caiu quase 10% nos últimos 5 anos, e a informalidade atinge 39% da força de trabalho. Para os jovens, isso significa subempregos, bicos e jornadas exaustivas. Para piorar, muitas profissões tradicionais estão sendo automatizadas ou substituídas pela inteligência artificial. Ou seja, é exigido mais qualificação, mais experiência, mas a recompensa é cada vez menor. O jovem brasileiro hoje tem que ser fluente em inglês, dominar tecnologia, fazer cursos extras e ainda aceitar salários baixos, contratos temporários e alta rotatividade. Durante anos, a promessa era clara: faça faculdade e você terá uma vida melhor. Mas para a geração Z brasileira, essa promessa se tornou uma armadilha. O Cimesp aponta que as mensalidades universitárias subiram 40% acima da inflação nos últimos 10 anos. Paralelamente, o endividamento estudantil explodiu. O FIES, que deveria ajudar, hoje sufoca 1,2 milhões de jovens inadimplentes em 2023. E a recompensa, em muitos casos, um diploma que não garante emprego. Ou quando garante, o salário mal paga as parcelas da dívida. A renda média de um recém-formado no Brasil é de R$ 2.800, segundo o IBGE, mas a dívida estudantil pode ultrapassar R$ 30 mil. Nos Estados Unidos, a crise também é brutal. 45 milhões de americanos devem 1,7 trilhões de dólares em empréstimos estudantis. A diferença, lá,
pelo menos há debates sérios sobre perdão de dívidas. Aqui, o jovem é deixado sozinho. O resultado? Uma geração inteira começando a vida já com âncora amarrada aos pés. E mesmo quem conseguiu emprego, casa e diploma, enfrenta um inimigo silencioso, a inflação. O IPCA fechou 2023 em 4,62%, mas os preços dos alimentos, energia e aluguel subiram muito mais, em alguns casos mais de 15%. Isso significa que, mesmo trabalhando duro, o jovem vê seu salário derreter. Segundo o ABFIM, 65% dos jovens brasileiros dizem ter dificuldade de pagar contas básicas. Imagine trabalhar o mês inteiro e ainda assim faltar dinheiro. Nos Estados Unidos e Europa, programas de apoio e incentivos ajudam a amortecer o impacto. E no Brasil, o jovem paga caro em tudo: comida, transporte, educação, moradia. Resultado: lazer, viagens, cursos, até o básico vira luxo. A qualidade de vida despenca. Pior ainda, o sentimento de que, não importa o quanto eu lute, nunca vou sair do lugar, se espalha, gerando ansiedade, depressão e desânimo. Além dos desafios econômicos visíveis, há uma crise silenciosa que atinge a geração Z: a saúde mental. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde mostram que os índices de ansiedade e depressão entre jovens brasileiros dispararam nos últimos anos. No Brasil, quase 30% dos jovens entre 18 e 24 anos relatam sintomas de depressão, segundo dados do Ministério da Saúde. Essa porcentagem é superior à média global, que gira em torno de 15 a 20%, segundo a OMS. Comparando, na Alemanha, menos de 12% dos jovens relatam ansiedade grave. Nos Estados Unidos, o número é alto também, mas programas de aconselhamentos estudantis gratuitos em universidades tentam atenuar. No Brasil, a maioria depende do SUS, com filas enormes, falta de acesso a psicólogos e psiquiatras. A pressão financeira, a falta de estabilidade e o medo do futuro são gatilhos constantes. Diante da falta de empregos formais, muitos jovens da geração Z buscaram uma saída: empreender. Hoje, 4 em cada 10 empreendedores do Brasil têm menos de 34 anos, segundo o Sebrae. Mas atenção, muito desse empreendedorismo não é por vocação, e sim por necessidade. O jovem brasileiro abre um negócio porque não encontrou emprego, e sem capital inicial, sem experiência de gestão, sem acesso a crédito barato, a taxa de mortalidade das empresas abertas por jovens é altíssima. Em países como Canadá e Austrália, programas de fomento ao empreendedorismo jovem oferecem mentorias, subsídios e linhas de créditos facilitadas. No Brasil, as barreiras burocráticas e os juros altos fazem com que poucos sobrevivam. Empreender virou mais uma luta pela sobrevivência. Se a situação é difícil para jovens no Sudeste ou no Sul do Brasil, imagine nas regiões Norte e Nordeste. Dados do IBGE mostram que o desemprego jovem é até 60% maior no Norte e Nordeste em comparação ao Sul. A renda média também é mais baixa. Enquanto um jovem no Sudeste ganha cerca de R$ 2.500, no Norte pode ser menos de R$ 1.500. Infraestrutura precária, menos acesso à tecnologia e redes de apoio limitadas tornam o desafio ainda maior. Comparando, na União Europeia, políticas específicas de incentivo são criadas para as regiões economicamente frágeis. No Brasil, essas diferenças persistem sem ações estruturais significativas. Redes sociais trouxeram informação, oportunidade e voz para a geração Z, mas também trouxeram algo perigoso: a comparação constante. O Instagram, o TikTok e o YouTube mostram apenas o sucesso, viagens, carros, riqueza aparente. Isso gera um sentimento tóxico de inadequação. Por que ainda não conquistei tudo isso? Nos Estados Unidos, estudos mostram que o uso excessivo de redes sociais está ligado ao aumento de depressão em jovens. No Brasil, o fenômeno ainda é mais forte, segundo dados da Fiocruz. Sem políticas públicas claras de saúde digital, cada jovem precisa encontrar sozinho seu equilíbrio. Da próxima vez que alguém falar que a geração Z é preguiçosa, lembre-se:
eles estão enfrentando um sistema muito mais cruel do que qualquer geração anterior. Mas, apesar de tudo, ainda há esperança, porque a geração Z é também a mais criativa, resiliente e conectada da história. Com inteligência, coragem e união, eles podem sim reescrever o futuro. E agora eu quero saber de você. Você sente essas dificuldades no seu dia a dia? Já passou ou passa por isso? Deixe o seu comentário aqui embaixo, vamos abrir essa conversa.